Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Municipal Marcílio Rangel. Sou o professor Valdemar, de História. Esta aula é para as turmas do nono ano, A, B e C, tá certo? Gente, desejo que todos tenham um excelente dia de estudos, né? Um dia muito proveitoso e muito abençoado por Deus, né? Nós queremos hoje dar continuidade ao tema que nós começamos a falar na aula anterior, na semana passada, quando nós falamos sobre o processo de independência do Brasil, tá? Falamos que foi um processo, explicamos por quê. Por que foi um processo? Porque a independência do Brasil não se deu exclusivamente nessa data, 7 de setembro de 1822, né? Essa data foi, na verdade, a culminância do processo que vinha se arrastando já desde alguns anos, com a insatisfação do povo brasileiro, da população brasileira, com essa forma como o Brasil era tratado, uma simples colônia que era explorada pelos portugueses, certo? Os portugueses chegaram aqui no nosso território em 1500, durante 30 anos só exploraram o território. A partir de 1530, eles começaram a colonizar, vieram povoar o território e foram mais de 300 anos explorando as riquezas que aqui haviam no nosso país. E é lógico que a população ela vai começar a ficar insatisfeita com essa exploração, com essa falta de autonomia. Nós não tínhamos um governo próprio e não tínhamos as nossas próprias leis. Nós vivíamos daquilo que Portugal determinava para o país, tá? As leis que nós obedecíamos eram as leis portuguesas. O governo que nós obedecíamos era o governo português, a coroa portuguesa, certo? Então, o Brasil não tinha autonomia política. Os brasileiros eles vão começar a demonstrar a sua insatisfação. E essa insatisfação ela vai culminar no dia 7 de setembro de 1822 com o Grito do Ipiranga. Nós falamos para vocês que ocorreu lá em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, quando Dom Pedro, que era até então o príncipe regente, deixado aqui no Brasil pelo seu pai Dom João VI, que havia retornado para Portugal. Então Dom Pedro ele vai sacar da sua espada e vai dar o famoso grito independência ou morte, dizendo que estava disposto, né, a dar a sua própria vida, se fosse necessário, em prol da independência do Brasil. Tá? Ou o Brasil se tornava independente, ou ele estava disposto a dar a própria vida para lutar por essa independência do país. No dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado, o imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, foi o primeiro imperador do Brasil. Gente, hoje nós temos um presidente da República, tá? Nós vivemos uma república, nosso país é uma república, e nós temos um presidente que governa todo o país, tá? Mas nós já fomos uma monarquia, nós já tivemos como governante como chefe de Estado, um rei, um monarca, né? Ou um imperador, no caso, Dom Pedro I, depois seu filho, Dom Pedro II, certo? Então, Dom Pedro foi aclamado no dia 12 de outubro de 1822. Mas, pessoal, essa independência, ela não aconteceu assim sem lutas, né? Não foi só Dom Pedro puxar a espada e gritar independência ou morte e pronto, ficou tudo bem, o Brasil se tornou um país independente, os laços que havia com Portugal foram cortados definitivamente. Não foi assim muito simples, tá? Não foi uma coisa tão simples assim. Logicamente que Portugal ele não queria perder a sua principal colônia. O Brasil era a principal colônia portuguesa. Era a colônia que dava mais lucros para Portugal. Então eles não queriam entregar assim de mãos abanando a sua principal colônia. Então, eles resistiram a essa independência, é lógico, não iam abrir assim, de uma hora para outra, abrir mão da sua colônia principal, que era o Brasil. Então, houve muita luta, houve muita resistência. Nós citamos aqui dois exemplos, a Batalha do Pirajá, que aconteceu na Bahia, a Batalha do Genipapo, que aconteceu no Piauí, tá?
Essa primeira batalha aí aconteceu na Bahia, quando os soldados portugueses eles foram derrotados, né, pelos baianos. Isso aconteceu no dia 2 de julho de 1823. Deixa eu colocar essa data aqui. 2 de julho de 1823. Certo? Então, no dia 2 de julho de 1823, os baianos eles derrotaram as tropas portuguesas e até hoje, gente, eles comemoram a independência da Bahia, né? Nesse dia aí, 2 de julho. Para eles, o 2 de julho é uma data tão importante que eles decretam um feriado estadual lá, tá certo? Assim como na Bahia, ocorreu também no Piauí a famosa Batalha do Genipapo, que essa foi, sem dúvida, a mais importante, né? Porque essa aqui foi a mais violenta, a mais sangrenta, onde cerca de 2.000 nordestinos, utilizando armas simples, como facas, foices, facões, espingardas velhas, né? Enfrentaram as tropas portuguesas, ali na cidade de Campo Maior, um conflito, uma batalha que aconteceu às margens do riacho Genipapo, e os piauienses, né, os nordestinos de uma forma geral, porque além dos piauienses tinham apoio aí de cearenses, maranhenses, tá? Baianos. Então os nordestinos eles perderam essa batalha, mas de uma certa forma eles contribuíram para a independência daqui do nosso estado, certo? Que ainda era controlado, 13 de março de 1823. A independência aconteceu em 7 de setembro de 1822. Então, nessa data aqui, nós ainda éramos subordinados a Portugal. A independência, ela não chegou para todo o território brasileiro ao mesmo tempo, certo? Não, no dia 7 de setembro de 1822 não significa dizer que todo o território brasileiro, que todos os brasileiros se tornaram independentes de Portugal. Aqui nós ainda estávamos ainda subordinados a Portugal. Então nessa data aqui foi a data em que nós, aqui piauienses, nos tornamos independentes em relação a Portugal, certo? Depois dessa batalha aí, onde muitos nordestinos morreram, né, nessa luta contra a dominação portuguesa. Até hoje tem ali em Campo Maior, né, um monumento ali, da Batalha do Genipapo, onde é muito visitado, né, especialmente nessa data aqui, 13 de março. Muitas escolas vão lá para prestigiar, né, as solenidades que ali acontecem. E é uma data importantíssima para nós, gente. A batalha mais importante pela independência do Brasil aconteceu no Piauí, na cidade de Campo Maior, no dia 13 de março de 1823. Ok? Bom, esse reconhecimento pela independência do Brasil, ele também aconteceu assim, em datas... nem todos os países, a princípio, eles reconheceram essa independência do Brasil. Tá? O Brasil se tornou independente nessa data aqui, 7 de setembro, mas nem todos os países reconheceram essa independência, tá? E aí nós citamos aqui exemplos. Os Estados Unidos, ele reconheceu a independência brasileira apenas no ano de 1824, certo? 2 anos depois, ó. Portugal reconheceu a independência do Brasil apenas em 1825, 3 anos depois. E eles só reconheceram a independência depois que o Brasil teve que pagar, né? O Brasil teve que pagar uma indenização, pagamento, né? Teve que fazer um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda inglesa naquele período. Certo? Então o Brasil teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, ok? E a própria Inglaterra, ela só reconheceu o Brasil como um país independente no ano de 1827, 5 anos depois, certo? Então aos poucos é que as nações elas vão
tomando conhecimento de que o Brasil havia rompido os laços com Portugal e vão aos poucos reconhecendo o Brasil como um país independente, como um país autônomo, certo? Certo, então se o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do país, do Brasil, então o Brasil já não estava mais ligado com Portugal, já não deveria mais obedecer às normas, às regras, às leis portuguesas, então nós tínhamos que criar a nossa Constituição, certo? Constituição, gente, é um conjunto de leis, né, de normas que regem um país. Todo país ele tem a sua Constituição, ele tem as suas próprias leis, ok? Então nós precisávamos de uma Constituição para reger a nossa nação, nosso país. Essa nossa primeira Constituição ela foi outorgada por Dom Pedro I, e essa palavra outorgada ela significa dizer que ela foi imposta por Dom Pedro I à população. Não houve uma participação popular, né, dos brasileiros, os brasileiros não tiveram nenhuma participação nessa Constituição, né, na elaboração das leis. Pelo contrário, o imperador Dom Pedro I, ele outorgou, ele impôs, né? Ele fez aí essa Constituição não com o objetivo de beneficiar a população, mas com o objetivo de beneficiar a classe nobre, né? O próprio imperador, a família real, enfim, os nobres. Essa Constituição ela foi outorgada no ano de 1824. Então, nós tivemos a nossa primeira Constituição 2 anos depois da independência do país, tá certo? 1824 foi a nossa primeira Constituição. Nós já estamos na 7ª Constituição. Tivemos várias Constituições aí. A última, a que está em vigor, foi promulgada no ano de 1988, né, durante o governo do maranhense José Sarney, tá? Ela foi promulgada, significa dizer que teve a participação da população brasileira. Foi uma Constituição democrática em que o povo teve participação, ok? E essa Constituição, gente, ela decretava que o Brasil ele passava a ter 4 poderes, né? Atualmente o Brasil ele tem 3 poderes: o executivo, que é formado pelo o governador, o governante, né, o presidente, e os ministros, o legislativo, que são os deputados e os senadores, e o judiciário, que são os juízes e desembargadores, tá? Atualmente o Brasil é formado por esses 3 poderes. Mas na primeira Constituição de 1824 havia um outro poder, que era o poder moderador, certo? O que é que significa dizer? Que esse poder ele era exclusivo de Dom Pedro I. Ok? Então, o que fosse determinado, o que fosse acordado, né, entre esses 3 poderes, se o imperador não concordasse, então, através do poder moderador, ele podia desfazer, né, o que havia sido determinado pelos 3 poderes. Ou seja, o poder moderador estava acima desses outros 3 poderes.